Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, já te peço para se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Eu sou Jamile Santos, sou taróloga, sou professora de tarô e se sinta acolhido aqui, né? Se você é novo por aqui, se sinta acolhido pelo meu canal As Chaves do Futuro. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como interpretar o arcano da força como conselho. Tá? Não sei se você já assistiu os vídeos anteriores, eu gravei um vídeo específico falando em relação a como que a gente deve interpretar os arcanos maiores, né? A pedir um conselho, como é que você pode interpretar. Claro que tudo vai depender primeiro do contexto, né? E se você vai estar usando o deck completo. Então, se você usa os arcanos maiores e os menores, a interpretação ela vai mudar um pouco, ela vai ficar mais específica. Nesse vídeo, eu só vou ensinar para vocês, trazer alguns exemplos do arcano maior, que no caso seria a força, sem jogar o arcano menor, tá certo? Caso você tenha interesse que eu grave um vídeo trazendo exemplos, né, da combinação da força com algum arcano menor na interpretação, coloque aqui nos comentários que aí eu vou gravar especialmente para vocês, tá certo? Então pega o seu cafezinho, senta na sua poltrona e vamos aprender tarô. Vamos lá, pessoal. O arcano da força, para a gente interpretar como conselho, é claro que vocês precisam ter uma base mínima, né? Você precisa entender um pouquinho, né, da personalidade da força, precisa entender um pouco como que a força ela se comporta no contexto profissional, amoroso, né, espiritual, enfim. Por quê? No momento que o consulente, né, a pessoa que quer consultar o tarô, ela pede um conselho, ela vai pedir um conselho direcionado para alguma área da sua vida. Às vezes a pessoa ela quer um conselho na vida amorosa, por exemplo, e você precisa saber, ter uma mínima noção de como que o arcano da força se comporta na vida amorosa. E, por exemplo, a pessoa está passando por algum problema no trabalho, então você precisa ter uma noção mínima de como que a força se comporta na área profissional, na carreira profissional. Entende? Então é importante você saber, ter uma noção da força em diferentes contextos para que você possa trazer aí o conselho. Claro que o conselho, pessoal, a gente olha muito a essência do arcano, as principais qualidades e também os aspectos negativos, quando na leitura ela vem mal aspectada. Para você saber, caso, né, como a gente utiliza nesse exemplo, a gente vai estar utilizando só os arcanos maiores, para você saber se ele está mal aspectado ou não, se ele está vindo negativo, né, no seu lado sombra, tudo vai depender do contexto, tá certo? Então vamos lá. A força, eu vou trazer um exemplo para vocês saberem como interpretar o arcano da força baseado em alguns exemplos, baseado na nossa realidade. Por quê, pessoal? Eu gosto de trazer exemplos para vocês, para que vocês possam entender de forma prática, né, como que funciona a interpretação. Porque eu não posso, né, chegar aqui e falar para vocês, olha pessoal, o arcano da força, o conselho é tal palavra-chave. E aí? Mas vocês precisam utilizar essa palavra-chave em diferentes contextos, em diferentes realidades, né, na hora prática mesmo, para que vocês possam compreender, entender como praticar, tá certo? Vamos lá, exemplo de número 1, né, vem um consulente, né, consultar o tarô, né? E a gente precisa entender o quê? O contexto, né? A realidade desse consulente antes da gente trazer o conselho, tá certo? Então vamos lá, a pessoa ela está desempregada, né? E conseguiu, por exemplo, uma vaga de emprego e para isso, para conseguir essa vaga, essa pessoa precisa passar por uma entrevista, né? E essa pessoa vem consultar o tarô para saber qual o conselho do tarô em relação ao seu trabalho, à sua carreira profissional, essa entrevista específica. Então você vê que tem uma situação por detrás, um contexto. Então essa situação, esse contexto, será a base principal para a sua interpretação, para a interpretação da carta da força. E aí, né, o tarólogo ali embaralhando e sai quem? O arcano da força, como conselho para essa pessoa, né? Então vamos lá, o que a força, pessoal, está dizendo ali para aquele consulente? Olha, você precisa ter autoconfiança,
Você precisa acreditar no seu potencial. Provavelmente, pessoal, por ter saído a força, tem uma grande chance, uma grande possibilidade daquele consulente que vai passar por uma entrevista estar se sentindo inseguro, está com medo. Então, não é à toa que aquela pessoa procurou o tarólogo, procurou o tarotista para fazer uma consulta de tarô, porque ainda está se sentindo inseguro em relação às suas habilidades, seus dons, suas capacidades. O arcano da força, quando a gente vai ver a energia, a essência principal dela, é o quê? É um arcano excelente na carreira profissional. Ele é um arcano muito bom quando você analisa a carreira profissional. Entende quando eu falo, quando a gente vai trazer um conselho do arcano da força, a gente precisa ter uma base mínima, né, de entendimento de como é que ela se comporta no trabalho, né? Porque essa pessoa trouxe um contexto em relação ao trabalho, né? E bem que ela poderia trazer um contexto em relação a outra área da vida. Então você precisa ter uma mínima ideia de como que ela se comporta. Então provavelmente esse consulente está se sentindo inseguro, com medo, né, de fazer essa entrevista e não dar certo. Porém, se sai a força, significa o quê? Que existe uma grande capacidade, uma grande chance desse consulente passar na entrevista. Claro, né, que eu trago o alerta aí que você não perguntou o tarô tendência, você não olhou, não olhou a tendência de possibilidade dele passar na entrevista, você pediu um conselho. Porém, ter saído a força, a gente vê por detrás desse relance, né, dessa grande chance dessa pessoa passar na entrevista, porque a força é aquela pessoa, aquele arcano que fala muito, é um arcano que fala de inteligência, né, são pessoas inteligentíssimas, competentes, empreendedoras e que se dão muito bem na carreira profissional. Se você for estudar um pouquinho o arcano da força no setor profissional. Então é disso que eu estou falando. O arcano da força trouxe esse empoderamento, né, para o consulente. Olha, você precisa confiar nas suas capacidades, nas suas habilidades. Tá certo? Então esse seria um dos conselhos que a força traria para esse consulente. Eu vou trazer um exemplo, tá, de número 2, para que vocês possam entender um outro contexto, né, de como que a gente pode interpretar o arcano da força. Mas antes disso, se até agora, neste momento, você está gostando desse vídeo, você se identificou com esse canal, eu te peço já para se inscrever no canal, deixa seu like para que você possa receber mais vídeos como esse, tá certo? Vamos lá para o exemplo de número 2? Olha, vamos supor que o consulente, ele vai fazer uma prova, né? Ele vai participar do edital, do concurso público, e ele vai fazer uma prova. Esse consulente, ele estudou, né? Ele se dedicou, ele correu atrás, né? Ele seguiu tudo certinho, a documentação, ele fez tudo certinho, estudou, né? Fez algum cursinho, né? Para conseguir passar nessa prova, nessa prova de concurso público. E aí esse consulente vem consultar o tarô para saber, né, como é que vai ser esse processo, um conselho. E sai, né, o arcano da força. Pessoal, o que a força nesse contexto está falando para esse consulente? Olha, você já fez tudo o que você deveria fazer. Agora é só confiar. Você precisa confiar na sua inteligência, na sua capacidade. Entende? É só você agora confiar e vá fazer sua prova, tá? Então, assim, a carta da força fala sobre isso, desse empoderamento. Se a pessoa ela se dedicou, né, estudou, teve disciplina, teve foco, né, para se preparar para esse momento muito importante, que é fazer essa prova, ela tem que confiar em tudo aquilo que ela estudou, né? Então, muitas das vezes, pessoal, esse negócio de prova é complicado, né? Porque no momento da prova, por exemplo, tem algumas provas que tem algumas opções, né? Letra A, letra B, letra C. E ali, no momento, a primeira impressão que você tem, por exemplo, é que a resposta certa é a letra A. Mas aí vem aquela dúvida, será que a A é a B ou é a C? E você vai lá, não, eu vou escolher a B. E aí você recebe o resultado, né? E a resposta era a sua primeira impressão, ou seja, a letra A. Então é a força, o arcano da força fala sobre isso, de você acreditar na sua inteligência, né? Em tudo aquilo que você estudou, que você dedicou. Então a primeira impressão que você teve foi que era a letra A, porém você deixou a dúvida tomar conta de você, né? Então você tem que aprender a confiar nos seus instintos, né? Confiar nas suas capacidades, tá certo? E você acha o que desses conselhos em relação à força?
Coloca aqui nos comentários qual é a sua opinião em relação aos conselhos, né? Qual é a sua interpretação do arcano da força, tá bom? Um outro exemplo, pessoal, do arcano da força é o quê? Às vezes, a força ela pede para você segurar a sua impulsividade. Muitas das vezes tem pessoas que são muito impulsivas, seja no pensamento, seja na comunicação, seja na atitude. Só que aí a força ela está mal aspectada. Então, muitas vezes a pessoa ela está no meio de uma discussão, né? Eu não sei se você conhece pessoas assim, né? Que no meio da discussão acaba falando um monte de coisa para outra pessoa, né? Acaba agindo de uma forma que não deveria agir, e depois essa pessoa ela se arrepende de tudo que fez, né? A pessoa pensa, nossa, não era para ter falado isso, né? Não era para ter falado, não era para ter agido dessa forma, eu estava com a cabeça quente. Então a carta da força ela traz esse conselho também para você segurar os seus instintos, muitas das vezes, que pode prejudicar alguém, ter o autocontrole, né? Então a força ela fala dessa impulsividade nas atitudes, nos pensamentos, nas ações, né? Então é um arcano que fala também desse autocontrole. Bom, pessoal, é isso. Eu trouxe um pouquinho, né, do arcano da força, de como que você pode interpretar no conselho, a depender do contexto. Claro, pessoal, que existem muitos exemplos que a gente pode interpretar a força de uma maneira completamente diferente do que eu trouxe aqui, mas eu trouxe algumas realidades diferentes para que vocês possam ter uma noção, né, de interpretação de conselho, tá certo? Pessoal, para você que está iniciando a sua jornada no tarô, que está tentando aprender do zero, ou até você que já começou, porém se sente inseguro na interpretação das cartas, eu lancei um curso, né? Aprendendo Tarô comigo, Jamile. O curso ele é 100% online. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, ou link ou meu contato, caso você queira, você tenha interesse, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, até o nosso próximo vídeo.